Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso programa. O programa é baseado na escuta ativa. Aqui nós falamos e tentamos abordar cada dia mais o que você deseja saber e ouvir. No podcast mais amado do Brasil, aqui o nosso Pode Falar. E hoje estamos recebendo um convidado muito especial, amigo da minha família, amigo de longas datas, Dr. João dos Santos, consultor contábil e jurídico. Aqui em off a gente já conversou um pouco, já soube também que nós temos alguns hobbies em comum. Muito bom bater esse papo. Seja muito bem-vindo aqui no nosso Pode Falar, doutor João. Prazer imenso estar aqui com o senhor hoje. Olá, Raquel. Prazer é todo meu. Estou à disposição para a gente bater esse papo aqui dentro da minha área de atuação e pode falar. Como é que começou? Com quantos anos lhe despertou esse desejo pela advocacia, por você trilhar esses seus caminhos profissionais? Me conte a partir de quantos anos. Dr. Jarbas Bezerra esteve aqui e disse que com 8 anos de idade ele já dava aula para os amigos querendo ser professor. Me conte você, com quantos anos começou? Muito bem. Eu sou do Seridó, sou seridoense, graças a Deus, e vim para Natal com 16 anos. Né? É de que cidade no Seridó? Jardim do Seridó e Cruzeiro. Eu sou duas vezes, eu tenho duas cidades. Numa fui gerado, na outra nasci, mas morei nas duas, com muito prazer. A minha origem é dupla cidadania seridoense. Faço questão de dar esse testemunho dessa dupla cidadania, duas cidades lindíssimas, de gente querida. Certo? Então vim para Natal, né, como é comum naquela época, né, e chegando a Natal aqui, meu tio já era contador, Expedito Santos, falecido há poucos anos, e me ofereceu essa vaga lá, tanto que foi o único emprego que eu tive, foi com o meu próprio tio. É mesmo. E ele era contador também da área pública, que é sua área de atuação. A minha área de atuação até hoje. E aos 16 anos ingressei na empresa dele e comecei a fazer contabilidade como aprendiz, né? Como jovem aprendiz. Como Isso. o programa que tem hoje. Cursando, gente. Né? E cursando a formação, né, educacional normal, que naquela época chamava de científico, né? Quando eu cheguei aqui, eu já tinha o colegial, né, concluído lá no Diocesano, em Caicó, meu querido Diocesano. E é um excelente colégio. E naquela época era muito rigoroso, um estudo muito rigoroso. E quando eu cheguei a Natal, vim fazer o científico, né? Que hoje não existe mais essa parte da grade curricular, né? Fiz o científico e ia fazer vestibular para medicina, né? Que era uma tradição dos seridoenses, né? Então, quando na época o tem muito vestibular... médico na sua família? Temos vários. E era tradição dos seridoenses vir para Natal fazer as 3 faculdades mais, vamos chamar assim, mais procuradas da época, que era medicina, engenharia e direito, né? Eram as 3 mais procuradas. E eu escolhi medicina para fazer. Só que comecei a trabalhar e, na época, preenchi o formulário para fazer para medicina, né? E peguei o ônibus para o campus. Ninguém sabia nem o que era essa palavra campus. O campus ainda não tinha sido inaugurado, não tinha estrada. E no ônibus, conversando com a menina que estava ao meu lado... tá, gente? Né? Só para vocês entenderem. O campus da UFRN, ninguém sabia onde era, nem nada, né? Só sabia que era por trás de Potilândia, né? Que era o último bairro que existia em Natal naquela época, né? Em 1971, né? Em 73. 71 foi o ano que eu cheguei. Cheguei no final de 70. E em 73 fui me inscrever para esse tal do vestibular, né? Na época, que era realmente um pente fino. E a mocinha do lado disse, você vai fazer para quê? Eu disse, para medicina. Ela disse, eu também queria, mas eu trabalho. Eu digo, eu também trabalho. Aí ela disse, e como é que você vai fazer medicina? Eu digo, não pode? Claro que não, você vai estudar os 2 expedientes, né? De manhã e à tarde. Eu digo, então eu vou tirar o meu, não posso não, porque eu não vou deixar de trabalhar, né? Aí pedi a borrachinha a ela e troquei para contábeis.
Eu já trabalhava com contabilidade. Gente, já uma conversa, entrei, né? Uma conversa de minutos mudou uma vida toda. Em contabilidade, porque a moça disse, nem faço medicina aqui, ou você vai ser uma coisa ou outra. E eu já tinha sentido o cheiro do de dinheiro, de é. salário. É. Não queria do mais. faz-me rir, né? O faz-me rir, eu já conhecia já há 3 anos. Eu digo, não vai dar certo essa história não. E apaguei e fiz a inscrição. E passou logo de cara. Passei na primeira, fazer com medicina talvez não teria passado. Mas né, não tinha nem chance. E é bom, é engraçado, gente, que a vida acaba nos levando pelos caminhos, não é? Isso. A vida vai conduzindo a gente. Estou muito feliz com aquela escolha, assim, apressada. Mas né? Assertiva. Meu Deus do céu, tudo que eu sou hoje eu devo às ciências contábeis, né? A popular contabilidade. E a gostar de números, né, doutor? Foi assim que eu cheguei nesse campo da contabilidade. Sim. E sempre, né, na contabilidade pública, ela é um ramo da contabilidade muito, mas muito ligado a normas, né? E muito complexo também, viu, gente? Isso. Muito complexo. Então, a área comercial, ela tem um particular que ajuda os profissionais, que é a fiscalização bem menor, porque não é recurso público. É verdade. O recurso é do empresário. Então, ele pode gastar do jeito que quiser, se ele gastar todo o faturamento que a gente chamava na época de apurado. Apurado, mesmo. Ele pode gastar o apurado todinho. Pode pegar o apurado dele, né? E gastar do jeito que bem entender. Aqui do outro lado, não. O público não, é verdade. O dinheiro do erário é fiscalizado porque é o dinheiro público. É verdade. Muitas regras. E por esse contato com essa imensidão de regras, me despertou estudar direito. Sim. Mas já é maduro, já. Você foi começar a estudar direito com quantos anos? Acho que eu tinha 45 anos já, Foi né? Mesmo? Em contabilidade que coisa entrei bacana. com 16, 30 anos depois entrei em Direito, né? E me formei no ano 2000. E é muito interessante porque a coragem, né? E o desbravamento, a força de vontade, a humildade, Exatamente. Não é não? Depois de tanto tempo tendo sucesso numa carreira, sentar numa sala de preparar, aula. Isso, a decisão de se preparar. Porque eu estou dizendo assim, você já era um homem bem-sucedido na sua carreira contábil. Não precisava. E você ter a humildade de sentar num banco de escola, vamos dizer assim, um banco de universidade e começar a aprender uma outra coisa. Isso. Né? Então fui lá muito com a interessante. maior tranquilidade, me sentei na cadeirinha lá, feliz da vida, né? E me formei no ano 2000, né? Na virada do século. Eu virei com um outro canudinho debaixo do braço. Virou já com chave de ouro. Felicidade, você não imagina o tamanho da minha felicidade quando eu concluí direito. Por quê? Eu pude atender a minha clientela com muito mais segurança. Sim, né? Porque sabia das leis e tudo. Ela é. Aí você foi advogar? Não. Né? Você não, chegou. Aí não cheguei. É isso que eu ia perguntar. Poucos processos. Sim, não chegou a advogar, não. A advocacia não me pegou, certo? Sim. Eu fiquei só na consultoria e para atender melhor a minha clientela. Então, eu tenho os clientes na área contábil, só que a área contábil ela é muito vinculada à área jurídica, certo? São muitas regras, muitas penalidades. E essas muitas multas, regras, né? Eu informo ao meu cliente. Muitas multas. Cuidado isso, não faça assim, faça a lei tal, o artigo tal. Certo? Os princípios, etc, etc. As contratações, né, que todo gestor público necessita contratar profissionais cada vez melhores, as exigências, a demanda da população, então ele precisa contratar. E a lei fica puxando para baixo, ou seja, limitando, tolhendo o gestor para não gastar. O limite de gastos muito nessa área. Muito pouco, é verdade. Então, isso é puramente direito. Sim. Não tem nada a ver com contabilidade. Contabilidade é aquele ramo que ele está bem depois e o direito ele está bem antes. Era isso que eu ia perguntar, porque tem uma dúvida até minha, que a gente estava tirando aqui antes do programa começar. Qual é a diferença entre o advogado e o consultor jurídico? Porque tem muita gente que não entende isso, eu também não entendia. Para mim era uma coisa só. Me explique aí, por gentileza, doutor. Vamos lá.
Muito boa pergunta. O leigo, normalmente, ele não tem conhecimento, vocês que não trabalham na área jurídica, não têm conhecimento dessa diferençazinha, o que é a advocacia e a consultoria jurídica. Verdade. Né? A consultoria jurídica é o mundo todo aqui do direito, certo? Cada um vai se especializando na sua área, certo? E trabalhando com direito. Trabalhando com as normas legais, trabalhando com os pareceres, trabalhando com orientação, com consulta, com tudo. Menos o litígio, menos a contenda no fórum, menos não o vai processo. até o fórum, Isso, né? Aquele do dia a dia, né? Vamos dizer assim, a militância, não né, tem jurídica. O contencioso. Militância o assessor jurídica. Jurídico, ele trabalha com pareceres, ele trabalha com as informações, com consulta, com orientações, ok? Com a própria análise dos processos. Agora, o advogado não. A advocacia é o contencioso. Certo? É o contencioso. É lá onde ele vai representar, no caso da minha área, ele iria representar o ente público. Prefeitura, Estado, União, ou autarquia, ou Câmara, né? Certo? As câmaras. Então, se ele não está no contencioso, ele não está advogando. Qual é a relação da consultoria junto à Procuradoria dos municípios, à Procuradoria das câmaras, né, das autarquias? Isso. Existe essa consultoria para essas procuradorias também? Exatamente, existe vários assessores contratados, né, para um caso excepcional. Por exemplo, o Estado, ele pode contratar, ou o município de Natal pode contratar um consultor especialista em um detalhe, numa matéria bem contratual, específica, né, alguma para coisa. assessorar a Procuradoria do município. É diferente. Natal, eu citei Natal, mas Natal nem sempre contrata isso, eu acredito que nem contrata. O problema é no município pequeno. Procurador, uma só pessoa, um procurador só, para atender todinho, a secretaria tudinho, né, não? Então ele vai atender demanda. É complicado, coitado, para atender todas as secretarias. Direito familiar, né? Ele vai trabalhar com direito tributário. Verdade. Ele vai trabalhar principalmente com direito administrativo. Então, esse previdenciário, é um super-homem. O previdenciário também, que é o dos servidores. Isso, o patrimônio do ente público é muito complexo. São muitos direitos, né? Você imagina aí a quantidade de servidores, a demanda desses servidores, cada um quer uma coisa, cada um defende uma coisa, cada um direito. Então, isso é impossível. E às vezes fica na mão só de um profissional no interior. Exatamente, só o procurador. Exército de um homem só. Então, hoje, os órgãos de fiscalização já aceitam essa consultoria, esse auxiliar, certo? Essa empresa ou esse outro profissional, pode ser pessoa física, auxiliando naquele assunto mais específico, certo? Para o que o ente público não venha tomar prejuízo por vamos chamar assim, uma revelia, num assunto qualquer, certo? Que o particular entra contra o município. Então, aquele procurador vai ter que entender de todos os ramos. É impossível. Não vai. Nenhum médico entende tudo, porque tem especialista para cada área, não é verdade? Nisso entra a consultoria. Isso. Acontece também na área contábil. Sim. Certo? A gente fazer a consultoria contábil, porque o grupo, né, efetivo do município nem sempre tem condições de atender todas as demandas que o órgão Tesouro Nacional, que é quem comanda a contabilidade nacional, o Tesouro Nacional fica criando mecanismo para melhorar o controle. Eles são responsáveis pelo controle das finanças nacional, né? Então, essa imensidão de normas, aquele município pequenininho tem 2, 3 pessoas apenas no setor contábil lá, cuidando daquela papelada toda, registrar tudo que entra. Pois é, que é uma coisa que eu acho extremamente burocrática ainda, aquela quantidade de papel para registrar, fazer os processos, né, tudo. Graças a Deus agora está sendo implantado numa velocidade, vamos chamar, razoável, que é
o processo eletrônico. É, né? muito Que a bom, justiça ajuda muito. Há mais de 10 anos já vem. Ajuda bastante, né? Otimizar. E os municípios hoje estão entrando. Otimizar a administração dos municípios. Isso. Acredito que Natal já é eletrônico, tá? Então vários órgãos hoje já tem um processo eletrônico, o que vai melhorar muito a demanda de mão de obra, que é exatamente o que a lei quer frear, né? A lei de responsabilidade fiscal estabelece um limite que o município só pode até 54% da sua arrecadação. Certo? Então, você sabe que existia municípios no passado que atingia 70%, 80%. Com certeza, às vezes até pessoal, mais, né? só com Aqueles folha. populares, só folha de pagamento, Trem da Alegria, né? Aquela história no período eleitoral, alguns gestores, né? Pisava forte no quesito pessoal, né? Empregava muita gente. E isso estourava o limite. Então, a lei de responsabilidade fiscal hoje estabelece várias penalidades para os gestores, vamos chamar assim, mais descuidados, né, desse limite. Então, não compensa. Então, o gestor que não tiver cuidado nos limites vai ter problema sérios. De improbidade administrativa. Me conte aí agora, eu quero saber a parte dos causos que você já passou ao longo desses anos todos, os causos de contabilidade, os causos jurídicos e os causos pessoais seus, que eu já soube aqui também, que já ao longo dessa vida já teve muita história para contar. Quero saber tudo agora. Eu quero saber agora da parte do doutor João dos Santos, pessoa física. Me conte. Realmente ele está aqui, gente, matutando se ele conta ou não. Vocês não perceberam isso. Ele está pensando. Eu não digo, não sei se digo, não sei se não digo. São causos realmente interessantes. Pela cor do meu cabelo, dá para ver que já deve ter passado. Já tem uma estrada. Já deve ter passado por umas situações muito difíceis. Mas da parte, vamos dizer assim, de consultoria, eu lembro uma muito interessante, não vou dizer o município, porque... Não digo o nome do santo, só digo o milagre. Nem o município, né? Só digo o milagre. Eu cheguei ao município uma certa vez, e um senhor se aproximou de mim e disse: o senhor, eu não matei o senhor porque eu não lhe encontrei. Eita, danado. Eu digo, o senhor me conhece? Conheço, sim, eu conheço o senhor. Diga. Eu passei fome por causa do senhor. Se eu não lhe conheço, como é que eu fiz um mal a ao você, senhor se eu não sei desse quem é. tamanho, dessa magnitude? Ele disse: o senhor mandou o prefeito tirar uma gratificação que eu já recebia há mais de 10 anos. Eu digo: meu senhor, eu vou conversar com o senhor agora, não vou nem deixar para depois. Sente aqui que eu vou lhe explicar. Eu jamais poderia fazer um negócio desse. Eu não tenho poder de tirar gratificação de ninguém. O que eu posso ter feito lá nesse tempo aí, como o senhor diz, já há mais de 10 anos, o que eu posso ter feito foi uma orientação jurídica ao prefeito. O prefeito me fez uma consulta se uma pessoa poderia receber gratificação por uma razão, vamos chamar assim, pessoal. Eu certamente disse a ele, se ele me fez essa pergunta, que por razões pessoais não poderia. Por exemplo, é muito comum em prefeitura você dizer assim: ó, Raquel trabalha muito e Maria não vem nem aqui, então vamos dar uma gratificação a Raquel. Isso já não acontece, é saída. Maria tem que ser exonerada e Raquel fazer o serviço que é possível. Certo? Coloca outro servidor, abre processo administrativo, isso todo mundo sabe. Mas o senhorzinho lá, certo? Mas acontece muito isso, dele, mas acontece muito isso, no interior principalmente, eu não sei se hoje em dia ainda acontece, de que a pessoa dá um espirro, já aumenta, já bota uma gratificação, já bota uma hora extra, já bota uma diária de viagem, quando vai ver nunca não saiu nem daqui para a esquina, aí recebe várias diárias de viagem, então, um gestor, a mungangá já é grande, doutor João. O gestor, ele tem que ter consciência que esses atos podem fazê-lo gastar muito dinheiro, penalidades, ele pode perder o mandato. Então, eu expliquei lá ao senhorzinho, ainda bem que o senhor não me encontrou, né, meu amigo? Não tinha matado, não tinha nem explicação. Eu sou pago, eu sou contratado para dizer as normas da lei.
Então, eu devo ter dito realmente ao prefeito que gratificação, mas o seu caso é diferente. O senhor já recebia a gratificação há 10 anos. Há 10 anos. Então, já estava incorporado. Direito adquirido. Teria que ter aberto um processo administrativo para saber como é que o senhor conseguiu essa gratificação. Então, não era para ter cortado a sua gratificação. O senhor certamente não respondeu o processo administrativo nem entrou, nenhum, não houve o contraditório, não houve a menor chance para o senhor se livrar de uma redução drástica de salário dessa. O senhor ficou numa situação dificílima. Então, primeiro, peço perdão se lhe ofendi alguma coisa, mas com certeza não foi assim, do jeito que você imaginou. A gente está em ano de campanha, né? E também tem muito aquela questão no interior, principalmente no interior pequeno, da perseguição política, né? Dos inimigos. Sim. Então, não é nem ser chapa adversária, é inimigo mesmo. O interior ainda tem essa questão de ter essa rivalidade, né? O interior pequeno. E aí, o que é que acontece? O prefeito não age, às vezes, até por ser leigo, não é de má fé, não tem um consultor jurídico, não tem um consultor contábil, e aí peca porque não sabe das leis, extrapola os gastos ou faz alguma coisa que teoricamente esteja errado. Os adversários caem em cima na mesma hora. Exatamente. Não é? E às vezes ele pode até ficar feliz com a orientação da assessoria para demitir, para cortar, né, o como foi esse caso o adversário. É provável que tenha sido, né? Ele era adversário do prefeito, o prefeito aproveitou e tirou. Sim, né? com Mas certeza. o prefeito não me perguntou. E quem já ganha a gratificação há 10 anos, posso tirar? Eu teria dito certamente, não, senhor. Não teria dito, porque não foi perguntado. Ver se a concessão dessa gratificação foi legal, se não foi legal, se o estatuto do servidor lá permitia, se não permitia, se a carga horária dele era superior à dos demais. Então, tem várias nuances, situações. Por isso que tem que ter um consultor. Continuar a receber a gratificação dele. Mas o gestor, né, para não perder voto, é melhor botar a culpa no assessor. Com certeza. A culpa sempre é do estagiário ou do mordomo. Isso. Exatamente, é verdade. E aqueles casos, já que a gente está falando em ano eleitoral, aqueles casos que tem uns gestores que querem dar um agrado a mais ao eleitor, uma gratificação, um presente, alguma coisa. Como é que faz para você, como consultor, como é que se aborda para que isso não seja extrapolado, né? Ou não seja feito, né? Porque existe muito, né? Eu sei que você não quer dizer, mas existe, ano de campanha, existe. Né? Tem aquele agrado, vamos dizer assim. Até forçado pela própria população, às vezes também, A população já tem esse costume. Cultura de esse mau costume, esse mau costume. Pedir ajuda, pedir um benefício aos candidatos, né? E esse período é super fértil para que eles se esforcem mais. Por exemplo, uma cidade pequena, uma pequenininha, uma cidadezinha pequena, o máximo o número de vereadores dela, 9 vereadores. E neste período eleitoral, certo? Candidatos deve ter, por exemplo, numa cidade pequena, no mínimo aí 30. Então, olha o universo que a população que tem esse cacuete de pedir ajuda. Eu fico brincando, o povo que sai de pires na mão de casa. Isso, já triplicou o povo sai de pires número, na mão. Né? Sem falar nos candidatos a prefeito, que pode ter 2, 3 candidatos a prefeito. É verdade. Então vai aí a 40 pessoas para eles pedirem. Sai de casa em casa pedindo. Né? Tem histórias pitorescas, né? Conte, é isso que eu gosto. Por exemplo, do eleitor que chega na casa do candidato e pede 1 quilo de alimento e tal, ele diz, não tem. Então me dê esse remédio. Ele diz, também não tem. Então paga essa minha luz, essa água, essa conta de luz, essa conta dela, também não tem. Pelo amor de Deus, me dê pelo menos um abraço. Eu sair sem nada. Ou seja, ele não quer sair de mão abanando, né? Pelo menos uma foto, um selfie, um abraço, me dê. Isso, me dê pelo menos um abraço, rapaz. Só diz não. Desse jeito. Então, é por aí. E é muito complicado. Por natureza, ele quer agradar esse eleitor.
Vamos dizer que esse candidato... Ou se sinta compelido também, né, doutor sim, João? Se sim. sente, assim, às vezes até pressionado e compelido em ter que fazer. Dependendo. Tipo assim, se eu não eleitor, fizer, viu? eu sou candidata. Se eu não fizer, João faz. Isso. Né? Ainda fica nisso. Essa é a desculpa mais comum Não é? dos candidatos. Se eu não der, o outro dá e leva meu voto. Eita, é isso Então, mesmo. é uma briga muito feia, essa briga de voto. Eles chegam a dizer, eu converso com vários amigos, ele disse, João, a impressão que a gente tem no período eleitoral é que existe mais candidato do que eleitor. Porque Eu quando a acredito. gente chega na casa, ele diz, meu primo é candidato. Meu Deus do céu, quem é seu primo e tal? E fica aquele negócio todo. Todo então, mundo quer isso ser. Força o candidato, né, a tender a fraudar a lei. A lei é clara, você não pode oferecer nada ao eleitor. Você pode oferecer expor qual o trabalho que você pretende fazer se chegar lá. Mas a nossa cultura aqui é que não vou votar nele, não, já pedi não sei quantas coisas, não me deu nada. Então o eleitor, certo, pelo menos esse mais simples, ele quer levar uma vantagem. Eu não vou votar, só vou votar em quem me der isso, aquilo. Por exemplo, quem me der uma bicicleta, sei lá, pneu da moto. Saco de cimento, muito material de construção. A cobertura da minha cozinha. Isso, esse tipo de coisa. De cimento, arranjar um emprego para minha filha, para minha mulher, para meu genro, para minha nora, seja o que for, ele quer levar uma vantagem. Ele quer levar vantagem, isso é uma coisa que os candidatos ficam loucos, né? E como é que eu vou fazer uma campanha? E acaba viciando o sistema, gente. Vocês estão aí vendo? Porque, assim, se o candidato não der, na cabeça dele, o outro candidato vai dar e ele vai perder aquela cadeira. Se ele perder a cadeira, ele não tem os 4 anos para trabalhar e para implementar os projetos que ele quer e botar os assessores, o povo que já acompanha ele. Por outro lado, o eleitor já está acostumado, né? Já está no vício, vamos dizer assim, no vício de dizer assim, não, ele só vem aqui de 4 em 4 anos, então quando ele vier eu vou botar para lascar, porque se ele não fizer o que eu quero, eu também não tenho conversa com ele. E acaba sendo um círculo vicioso que não tem como sair. Exatamente. Aí tem que ter um consultor para dizer assim, ei, não faça não, que vai dar errado. Tirá-lo dessa estratégia da compra do voto. Tirar, ilegal, tem que tirar. Não vale, entendeu? Não vale a pena esse sacrifício. Você perder, às vezes, um mandato por tão pouco. Sim. Porque ganha, mas não... Ou assim, leva... ganha, mas não leva, né? Olha, acontece as ações posteriores à eleição. É isso que eu estou dizendo. Tem gente que não assume. A justiça consegue provar que você comprou. E leva para a justiça, ele leva lá para o fórum a pessoa que recebeu, denunciada pelo adversário. Exatamente, acontece demais, viu? O candidato João deu 10 sacos de cimento a Raquel. Exatamente. Aí o promotor, o juiz, a outra parte, leva a Raquel para ser ouvida. Para ser testemunha. E Raquel lá, no imprensado daquela hora lá, Raquel concorda. Recebi 10 sacos de cimento do candidato João. João perde o mandato assim, ó. João perde o mandato. Acabou-se. Então, é uma estratégia errada, gente. Também não aconselho. Eu, como marqueteira política, conscientizar façam eleitor. Outras coisas, outras ações e não vão por esse viés, mesmo sendo a menor cidade que seja de vocês. É melhor jogar limpo do que lá na frente perder o mandato e nem tomar posse, não é? Exatamente. E que moral você tem para reclamar do seu representante se ele te pagou? De verdade. Acabou, pagou, acabou. Você não pode reclamar que ele não está. E outra coisa que eu digo muito, olha, eu como marqueteira política, se o povo pega e você que é eleitor se predispõe a vender seu voto, você morreu ali aquela negociação, porque é um negócio. Isso. Você não pode chegar depois nos 4 anos e bater na porta do vereador, bater na porta do prefeito, bater na porta de um deputado para pedir que ele calce uma rua, ou que faça uma emenda, ou que faça aprove um projeto de lei, porque ele não tem nem a obrigação de lhe receber, porque ele já lhe pagou. Tranquilo. Você tá entendendo? Tranquilo. Assim, João, meu negócio com você já foi feito.
Se você se vendeu por 10 sacos de cimento, ou se você se vendeu por R$ 50, se você se vendeu por uma bicicleta, por uma cadeira, por um sofá, amigo, eu já paguei você. Isso. Eu não tenho que nem olhar para sua cara durante 4 anos. E as pessoas não lá, entendem isso. Né? E as pessoas não entendem isso, né? Exatamente. Porque se você se vende, acabou, a negociação encerrou ali, você deu o seu preço. Então você não pode cobrar nada, você não pode cobrar melhorias para a sua cidade, você não pode cobrar melhorias para o seu estado, você não pode cobrar melhorias de gestão, uma gestão transparente, você não pode cobrar leis. O executivo fazer realmente uma boa escola, uma boa creche, ter medicamento no posto de saúde. Por quê? Porque você já se vendeu. Então, assim, o que eu mais bato na tecla, tem que se conscientizar o eleitor, porque se ele se vender, ele não tem o direito nem de abrir a boca para falar um A, como tem que também se conscientizar o político, que não vai ficar refém. Isso. Porque eu fico brincando, em ano eleitoral, o marketing político tenta de todo jeito driblar, mas o candidato é refém da população. Sim. Você está entendendo? A maioria é refém. E o parlamento João, é a nossa cara. Porque né? O político é o reflexo. Somos nós que colocamos lá, né? Então. Tem uma frase que é bem sábia, né? Cada povo tem um governante que merece. Isso. Perfeito. Cada povo Perfeito. tem o governante que merece. Nós temos que respeitar a maioria. Então, foi a maioria que quis colocar Claro, esse pessoal lá. Exato, eu estou dizendo, é reflexo, cada povo tem um governante que merece. E aí fica nessa encruzilhada, porque o político fica refém, e eu fico batendo sempre na tecla, não vão ceder, não vão por esse viés, porque sempre vai ficar uma coisa sendo retroalimentada. Exatamente. E não vai para frente. Porque Não o sai. político não se sente na obrigação de trabalhar em prol do povo e em prol das melhorias da sociedade, porque ele pagou por aquele voto. Então ele acha que ele pode fazer o que deve na cabeça dele, do jeito que ele queira, porque ele não tem direito a ninguém cobrar a ele, porque ele já pagou por aquilo. Por outro lado, o eleitor, como recebeu, também não pode chegar e cobrar. Então fica o Deus dará a administração pública. Exatamente. Fica o Deus dará. O gestor Porque vai fazer o que quiser. vai fazer o que quiser, porque não pode ter quem Não cobre. tem fiscal, não tem ajuda, né? Porque ele não quer nem se meter. Exato. pensa diferente. Exatamente. É. Não tem fiscal, não tem ajuda e a população também não pode chegar em cima para ver e para exigir. Então fica um ciclo vicioso. Mas o eu já parlamentar, não é? ele não é só para fiscalizar, ele é para orientar o gestor. Certeza. Onde aplicar melhor, onde investir, quais necessidades mais urgentes. Nós, né, numa sociedade pobre como a brasileira, né, nós somos muito mais necessidades do que melhorias. Melhorias, né? É. Então nós estamos sempre Nas necessidades. necessitando. Somos sempre aqui na necessidade. Verdade. E os recursos são sempre limitados. E as demandas são sempre ilimitadas. Não existe Verdade. município, por exemplo, o Estado, né, que tenha recursos suficientes para atender sua demanda. Não existe. Eu não conheço. Né? Até São Paulo, nosso estado mais rico, né? A gente tem estradas lá deficientes, nós temos serviço de saúde deficiente, nós temos serviço de educação deficiente. Por falar em educação, meu Deus do céu, eu teria que vir aqui umas 10 vezes só para falar de educação. Né? Agora Nós mesmo a temos, Prefeitura de Natal pediu um empréstimo de 400 milhões, ganhou um de 150 milhões, já vamos dizer assim, nos 45 do segundo tempo, para poder equalizar mais ou menos, para terminar as obras, para poder equalizar as contas, porque senão não entrega para o outro exercício uma cidade ao menos equilibrada. Então você imagine o rombo nessa conta, que se era 400, ainda veio 150, ainda a conta não fechou. Isso. Então, é muito difícil. É muito difícil, As gente. As necessidades são imensas. Cada vez maiores, né? Cada Porque vez maiores. o desemprego cresce, a violência e tudo, e é o gestor que tem que estar ali, aquele papel de tentar apagar fogo o dia inteiro. Exatamente. E você manda seu representante Exato. lá para o parlamento, ele pode ajudar a resolver, a equacionar esse problema. O vereador, o deputado, Mas se você exatamente. Manda, né? Você manda um parlamentar, um representante lá, de baixa qualidade, de baixo compromisso, né? Você vai contribuir com o caos. É mesmo. É melhor cada você voto bem é e votar contribuir com o sem caos. o benefício. Deixa que o benefício venha para a coletividade e não o seu cimentinho
que você quer lá fazer mais um piso, mais um cômodo na sua casa, né? Cuidado aí. Verdade. Vote certo, vote bem, com consciência, votando com todos, consciência. Agora eu quero saber um pouco de João Pessoa, doutor João dos Santos Pessoa, que é um apaixonado por arte, por escultura. Isso. 3 filhos, um neto. 2 netos. 2 já? 2 netos. Não sabia, já era só um. Mais velho, ah, que lindeza. Certo? Sou um coroa, né? Velho não, né? Eu sou um coroa apaixonado por arte, né? De música, escultura. Não chamo de coroa, não, doutor João. Deixe moído, homem. Deixe moído. Uma pessoa chegar num programa dizer, né, que é um coroa. Isso. Tá igual a música de Roberto Carlos. Coroa bem já, tá vendo, né? Já completo meus 70 anos daqui a 3 meses, né? Então bem coroa mesmo, né? Mas sou muito feliz, tranquilo, certo? Estou muito bem. Tá bem de saúde, certo? Diga, estou bem de saúde, cabeça boa. Saúde boa, clientes excelentes, né? E vou agora mudar, como eu trabalho na área pública municipal, de 4 em 4 anos eu troco boa parte dos meus clientes. Sim, que não os conseguem novos, se eleger, é verdade. Os que não conseguem se reeleger, eu perco, né? Mas os que conseguem se reeleger, ficam com nós. E ganha outros também. Outros, né? Vai ganhando outros, como eu tenho um nome já antigo no mercado, nesse ramo. Né? Nunca tive dificuldade, graças a Deus. Tem uma equipe excepcional. Como é o nome do seu escritório? Como é o nome do seu escritório? Do meu escritório é João dos Santos Consultoria. Do João dos Santos Consultoria. E o nome da Razão Social é Contamax. João dos Santos Consultoria. Isso. Pronto, pessoal, um abraço aí pro pessoal da equipe de Dr. João. Isso, agora... a equipe excelente, são 20 e poucas pessoas, cada um melhor do que o outro, todos engajados, todos vestem a camisa, certo? E por isso que a gente faz um bom trabalho nessa área, né? Mas como eu ia dizendo, sou apaixonado por arte. Tenho uma predileção estava conversando especial aqui pela escultura. Sim. Fiz curso em São Paulo e produzo muito pouco, era para produzir mais, mas o tempo é curto, mas vou produzir mais, vou focar mais, porque é um prazer muito grande produzir arte e ver a arte produzida pelos demais, certo? Sou aficionado em Instagram, quase viciado, certo? Para captar arte no mundo inteiro. Vai para o Pinterest também? Né? Vai no Pinterest? Não. Eu sou doida pelo Pinterest para ver arte. Muito bom também. Muito bom. Tem muita coisa bacana. Tem cursos, né? Muita coisa bacana o Pinterest. Eu recomendo, viu? Vocês que querem fazer, ver coisa de arte, de viagem, de restaurante. O Pinterest é excelente, de moda também. Pinterest é excelente. Eu também sou apaixonada por arte. E quem quer se aprimorar, o Pinterest é um mundo, é um aplicativo extraordinário. Certo? Muito bom mesmo. E aí, essas esculturas se comercializam ou não? Só hobby? Não, só já ia pedir uma mesmo, aqui, no programa. Quem sabe se não chega algum pancada olha aí. Um dia, né? Não, eu sou louca por arte. Arte, gastronomia, viagem, vinho e música, assim, me conquista. Eu gosto muito de arte. Porque eu acho que é um escapismo social saudável. E meus filhos, todos 3, produzem arte, né? O mais velho é advogado, né? Mas deixou a advocacia e montou a empresa Megalume, que é um abraço grande aí para Rafael, viu? A Megalume Rafa é top. Foi a primeira empresa de mapeamento, né? Isso. De imagem, projeção mapeada. Do Nordeste aqui foi a primeira. Foi, lindo. Que fez projeção mapeada. Hoje faz produção de filmes para as grandes empresas de publicidade aqui do estado. Certo? Trabalha no Brasil inteiro. É um serviço de excelência mesmo. Verdade. O meu segundo filho mora em São Paulo há mais de 10 anos, é arquiteto também, trabalha arquitetura. Arquitetura é arte pura, gente. Ele é maravilhoso. É especializado em design, né? Design interiores. É um amante da arte, design de imóveis. De imóveis, certo? Que máximo. Ele desenha, produz e vende. Né? Que legal. Como é o nome dele? Ele faz o projeto, ele entrega a chave da casa pronta
com os móveis produzidos por ele. Por ele, já pensou como é o nome dele? É do papel Felipe Bulhões. Felipe Bulhões, meus parabéns, Felipe. Vou seguir seu Instagram, seu pai tá dizendo aqui, porque eu amo arquitetura também. Você ainda desenhar móvel. Gente, desenhar móvel é dificílimo. Porque Isso. tem que sair aquele negócio do papel igualzinho, botar na marcenaria. E vamos segui-lo, né? @Felipe Bulhões. Então, já tá fazendo o merchan aqui dos Isso, filhos. mas Gosto. aqui no podcast aqui, ó, Felipe Bulhões Arte. Felipe certo? Bulhões Arte. Qual é o Isso, outro? E o Megalume. E o terceiro filho, É. o mais novo, é artista plástico, que é Vitor Bulhões, né? Vitor Bulhões produz mais pintura. É lindo! Os Isso. quadros dele Isso, são lindos, de Muito, verdade, faz doutor murais, João. pintura de Pronto, quadro. eu já vi. certo? Faz escultura também. Quem já me mostrou os quadros dele foi Renato Teles. Quando Renato Ara Teles. expôs, Ara, filha de Renato, Ara Teles, expôs ali na Florence. Sim. Ara, ele mostrou também os quadros de Vitor. Lindos, Isso, os quadros de já. Vitor são Muito, lindos, gente. muito. Sigam Quadros também belíssimos. Vitor, são belos os Ele quadros. morou na Europa, expôs na Europa, expôs em São Paulo, certo? Produz uma boa produção, certo? E os quadros de E- Vitor, assim, são bem coloridos, é uma coisa meio, Isso, meio muito bem. moderno, arte E tá na nova moderna. fase agora. É? Ah, olha, Vitor, eu quero trazer você aqui, viu? Vamos combinar, vou combinar com seu pai para você vir pra gente falar de arte. Adorei a ideia. Muito Pronto, bem, pois né? vou trazer O Sertão Virou Vitor. Mar, que é a fase que ele está pintando agora. É essa. O Sertão Mar, muito boa, muito linda. Vai linda. ser Tem uma quando, produção vernissagem? agora. Eu nem sei. Não, Mas a aí pessoa já vamos quer chamar o povo, o pai cutucar. disse que não sabe. Isso aí, @Vitor Bulhões. É, né? arroba Vitor Bulhões, a gente lá descobre Isso. quando é que vai ser o lançamento do vernissagem dele, do Sertão Vai Virar Exatamente. Mar. Mais alguma coisa que o senhor queria mostrar pra gente do seu trabalho? Eu quero só alertar os candidatos, né, nesta eleição agora de outubro, alertar para aplicar os recursos muito bem aplicados, É. certo? Não é mais como antigamente, né, os que já são Pede candidatos mandato. né? É. Por exemplo, um candidato rico, há um tempo atrás, ele gastava o que ele quisesse na Verdade. campanha dele, né? Então, por exemplo, vamos dizer que aqui em Natal um candidato a vereador muito rico gastaria 2, 3 milhões para se eleger. Hoje não. Hoje o Tribunal Superior Eleitoral estabelece um limite, eu não sei qual o limite aqui de Natal, que ainda não foi publicado qual será o limite agora para Essa eleição. 2024, não foi publicado ainda, mas vamos admitir que seja 100 mil reais. Então, o rico ou o pobre não pode Só tem gastar os 100 mais de que mil. 100 mil reais para a sua eleição de vereador, certo? Depende desse limite. Não interessa ser rico. Se gastar, só se gastar pelo Caixa 2. Mas o Caixa 2 dá cassação de mandato. E Ei. não precisa o promotor lhe pegar. Pode deixar que o adversário, o seu adversário, faz esse serviço. Faz mesmo esse pelo cruzamento promotor de dados, E é. leva de bandeja para o promotor, já com as provas. Já O lhe promotor denuncia, é verdade. só levar para a justiça É e mesmo. faz a O maior representação. promotor que você tem é o seu adversário. Isso. Não tenho Muito dúvida bem. disso. Então, aplique bem, né? Conscientize o eleitor e vamos para frente. E ok? quem quiser achar o senhor, Sim, vamos lá. Eu sou assessor de campanhas eleitorais, Isso. fazemos prestações de contas eleitorais e o número é 9402 9494. e o arroba, o Instagram, porque todo mundo hoje é Arroba- Instagram, diga. @João.dos Santos. Pronto, João Ponto dos Santos. Muito obrigada, gente. Eu espero que vocês tenham gostado hoje do bate-papo. Eu já quero trazer Vitor Bulhões aqui, artista plástico, para a gente conversar sobre arte. Tô junto, só pode vir também para dar um espetáculo nas Ok. artes, viu? Venha-se Virei. embora para cá. Muito obrigada, gente, pela audiência, pela preferência. Até o nosso próximo episódio, porque aqui no meu, no seu, no nosso podcast, você pode falar.